Amém, glória a Deus. Fico feliz de estar aqui mais uma noite com os irmãos. Cheguei de viagem hoje, lá do Rio, praticamente a madrugada inteira acordado, né? Mas estamos aqui renovados para a glória do Senhor. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco, como sempre tem falado, seja por intermédio da adoração, né, por um devocional, e agora também por meio da palavra. Amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de ler vários versículos, né? É assim mesmo, hoje vai ser a mesma coisa. Aleluia, Deus. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Podemos sentar. Aleluia. Nós vamos observar aqui nesses textos, que nós vamos ler outros textos também, que o apóstolo Paulo, ele passou por situações que eu acredito que um cristão comum, se eu citar apenas uma coisa aqui, de repente ele vai começar a murmurar, né, começar a reclamar, achar que Deus não está mais com ele. Já pensou, se eu citar uma coisa aqui, né? Ele sofreu um açoite, 3 vezes foi açoitado. 5 quarentenas menos uma. Você sabe o que são 5 quarentenas menos uma? Na lei, era proibido açoitar mais de 40 vezes. Se você açoitasse 40, acabou. Tá? Aí você já tinha pago já a sua pena. Então, o que os judeus muito malandramente fizeram? Eles davam 39. Aí no dia seguinte ia dar mais 39. Aí no dia seguinte ia dar até chegar no 40. 5 vezes isso aconteceu. 5 quarentenas menos uma. E ele, quando ele fala isso daqui, ele não fala reclamando, murmurando. Ele fala se gloriando nas fraquezas. No bendito, abençoado seja o Deus por causa disso. Porque ele está passando pelas marcas de Cristo. Aleluia. Ele está passando por um processo de aperfeiçoamento. Em perigo, em nudez, fome, jejum, falsos irmãos, açoites. Passando dias acordado, em vigília muitas vezes. Fora os problemas que ele tem para resolver de igreja. Então você observa que o cristão passar por dificuldades e por problema é normal. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Bem-vindo ao corpo de Cristo. É isso daí mesmo. A melhor maneira que existe para que você venha a se aperfeiçoar é lapidando o seu coração. A melhor maneira que existe para que você possa se tornar semelhante a Jesus é passando pela prova de fogo. Quando você passar pela prova,
Não murmure, não coloque a culpa no diabo. Faça igual a Jó. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que é o que Paulo fez. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, está aqui escrito bendito. Bendito seja o Deus e Pai. Eternamente bendito. Abençoado seja por tudo que eu estou passando. O que Paulo fala? Em tudo dai graças. Nada na nossa vida é em vão, meu irmão. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quer que você aprenda com aquilo. Aleluia. Não é porque Deus é um Deus sarcástico que gosta de ver você sofrer. Um Deus mau. Ela está chorando. Ele tem que chorar mesmo. Não é por causa disso, não. Se ele permite as provações virem, é porque ele quer te ensinar alguma coisa. É porque ele quer aprimorar uma área da sua vida que precisa ser mudada. Às vezes nós olhamos só a provação, mas não olhamos as nossas fraquezas, as nossas limitações que precisam ser libertas. E as provações, Deus os usa para isso. Você vai continuar lendo? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, continuando aqui em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falar aqui no versículo 32. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Você lembra daquelas passagens de Atos? Quando Paulo e Silas, estavam presos. Eles estavam presos 2 vezes. Eles foram presos, foram açoitados e depois colocaram cadeias nas pernas dele. Qual foi a atitude de Paulo e Silas naquele momento, irmãos? Eles passaram a fazer o quê? A adorar. E aí, Silas? Não, eu estou aqui preso, aqui, minha perna está presa. A minha também. Vamos puxar um louvor aí, vamos lá, vamos começar a adorar o Senhor. Aleluia! É essa dimensão que Deus quer levar você. Glória a Deus. Olha o versículo 33. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Olha quanta coisa ele passou. Até rapel ele faz por causa de Cristo. Para poder escapar da morte. Isso tudo por amor ao Evangelho. Graças a Deus. Olha o capítulo 12. Ele vai explicar mais o que ele está passando. Ó. Em verdade, que não convém gloriar-me mais, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mais de mim mesmo, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, maluco, né? Porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não fique com pena de mim, não. Pare de ficar com pena de mim. Não fique com pena de mim. Apenas trate a mim daquilo que você vê e você ouve. Nada mais além disso. Vamos continuar até voltar. Não esquenta. Pronto, já voltou. Né? A gente vai pregando com luz, sem luz. Né? Aleluia. Então, olha só. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne. Veja qual era a fraqueza dele. A fraqueza era soberba. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, para fazer com que ele passasse por essas aflições, né? A fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, ou seja, para o judeu orar 3 vezes, porque ele já está no limite. Mas o que Deus responde a ele? Olha o que Deus fala para ele no versículo 9. Paulo, a minha graça te basta. Eu estou sofrendo, Senhor. Satanás está usando seu mensageiro
para me afrontar. Isso está doendo o meu coração. Paulo, a minha graça te basta. Quando ele ouve isso, olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você passa por essas aflições, quando você passa por esses momentos de perseguição, de esbofeteamento, né, de açoites, é porque o meu poder está sendo aperfeiçoado em você. Aleluia. Deixa o meu poder ser aperfeiçoado. Está reclamando por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha o que Paulo fala. De boa vontade, pois me gloriarei Já mudou o discurso. Agora, de boa vontade, quem estava reclamando, agora não reclama mais. De boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deixa Deus aperfeiçoar as minhas limitações. Deixa Deus me apertar na vida para que eu mude o meu jeito, o meu caráter, minha forma de ver, porque é dessa maneira que o poder dele vai crescer mais e mais na minha vida. É desse jeito. Versículo 10. Por isso, olha só, por isso, sinto prazer nas fraquezas. Glória a Deus. Sinto prazer. E olha a maturidade de Paulo. Sinto prazer em quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Está vindo a perseguição, está vindo as fraquezas, está vindo as angústias. Ah, que prazer que eu tenho quando isso está acontecendo, porque eu estou certo de que quando isto vem, é porque Deus está aperfeiçoando uma área da minha vida que eu tenho limitação. Glória a Deus. Porque o propósito de Deus para fazer com que eu venha me tornar semelhante a Jesus é justamente as provas. Você não quer ser semelhante a Jesus? Você não quer amar mais? Você não quer perdoar mais? Não quer ter mais paciência? Como é que Jó foi provado na paciência? Colocando ele na prova da paciência. Ah, eu quero ter paciência. Eu sou uma pessoa tão ansiosa. Eu sou uma pessoa que não consigo esperar o dia de amanhã. Eu sou alguém que fica roendo a venda a mão todo. Então Deus vai te colocar na prova da paciência. E você tem que sentir prazer na prova da paciência. Porque é na prova da paciência que Deus ele vai aperfeiçoar essa sua área aí. Aleluia, Deus. Deixa Deus aperfeiçoar. De muita boa vontade, ou com muita alegria, eu vou sentir prazer. Agora eu quero sentir prazer. Então tudo bem, Senhor. Se eu vou ser perseguido, amém. Se eu vou passar por aflição, amém. Se eu vou passar por perseguição, amém. Se eu vou passar por falsos irmãos, amém. Porque é nesta área que o Senhor vai aperfeiçoar a minha vida e o poder dele será depositado no meu coração. É assim. Veja como ele muda o discurso. Ao invés de ele olhar as circunstâncias. E ele estava pedindo para parar. Se lembra que ele estava pedindo para parar? Ele acaba de falar isso. Eu pedi por 3 vezes para parar. Mas ele fala, não, agora eu entendi o mistério. Agora eu entendi o que Deus está querendo fazer. Deus sabe que eu tenho uma área na minha vida que está ruim de negócio para eu conseguir me aperfeiçoar. Tem uma área na minha vida que eu não estou conseguindo me libertar. E você sabe qual é a área da sua vida. Você sabe qual é. É o que? É a mentira? É o que? É a avareza? É o que? Você não consegue orar mais? Você não consegue adorar mais? Qual é a área da sua vida que está com problema? A situação que aparece na sua vida é para justamente essa natureza ficar fraca e o poder se aperfeiçoar nela.
Aleluia. Para matar essa natureza. Por isso que Paulo fala, Deus, o Senhor sabe que eu tenho um problema de exaltação. O Senhor sabe que eu tenho um problema de soberba. Então, para que eu não venha a ser soberbo, eu passo por tudo isso. Então, glória a Deus. Porque uma hora o seu poder vai se aperfeiçoar e eu cada vez mais vou ficar mais humilde. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos passar. Problemas que nós passamos na vida, situações que nós passamos na vida, é para lapidar o meu caráter cristão. Não é para eu apenas chorar e pedir para parar. É para eu entender o que ele quer me ensinar com isso. A vida cristã é um aprendizado diário. Deus quer me ensinar. O que você quer me ensinar com essa prova? O que você quer me ensinar com essa perseguição? Aleluia, Deus. Qual é a área que eu preciso me aperfeiçoar? Não, Senhor. De muita boa vontade eu vou passar por essas angústias. Porque é na minha fraqueza que o seu poder aperfeiçoa. Aleluia, Deus. Agora eu sinto prazer. Fui nesso em gloriar-me. Vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo aqui vai começar a fazer uma defesa do apostolado dele. Mas eu quero que você abra comigo aqui em Tiago, no capítulo 5. Vamos ver mais exemplos. Vamos ver mais exemplos. Deus aperfeiçoando as nossas fraquezas. Deixa Deus aperfeiçoar. Você sabe que você tem fraquezas na sua vida, que você tem limitações na sua vida, que existem áreas na sua vida que precisam mudar. Deixa Deus aperfeiçoar você. Não reclame, não murmure, não chore. Se entregue aos pés do Senhor e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Está vendo aí, fortaleça esse coração, seja paciente, porque já a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra o outro, para de reclamar da sua vida. Ah, minha vida, minha luta, minha vida, a prova está doendo, que não sei o quê. Para de queixar, tem até louvor de murmuração. A prova está doendo, Jesus. Louvor de murmuração. Aqui, para de ficar se queixando. Para de se queixar uns com os outros. Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha aí, o sofrimento faz parte do cristianismo. Tem igreja que fala assim, pare de sofrer. Mas se você parar de sofrer, você para de se aperfeiçoar. Não é? Se você para de sofrer, você para de se aperfeiçoar. Porque o sofrimento faz parte do cristianismo. Isso é bíblico. Igreja que fala, pare de sofrer, e está dizendo, pare de se aperfeiçoar em Cristo, pare de passar por angústia, por aflições, né? Jesus falou, no mundo terei aflições. Sofrimento. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, não vos queixeis uns com outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência e os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Está vendo? Quem sofre é abençoado. Eu já falei para vocês aqui uma vez, eu não sirvo para ser coach. Não me chame para ser coach, porque a minha palavra de ânimo é: vamos passar na prova igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. É no fogo, mas é no fogo que a gente vai adorando ao Senhor. Aleluia!
É no fogo que eu adoro ao Senhor. Aí eu me torno um seguidor de Cristo. Ó, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Vocês ouviste? Vocês ouviram falar sobre Jó? O homem que possuía 5.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas, 10 filhos. O homem mais rico do Oriente. Da noite para o dia ele perdeu tudo. Tudo. Inclusive a saúde. Inclusive a saúde. Ah, amaldiçoa o teu Deus e morre, disse a esposa dele. Você fala como uma louca mulher. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei. Ouviste o que passou Jó? Ouviste? A paciência de Jó? Ah, mas Jó é muito chato. Eu quero é Salomão cheio de dinheiro. Jó é muito chato. Né? Passar por que Jó passou? Ó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Você observa que ele coloca o exemplo do sofrimento dele para dizer, veja, o sofrimento dele fez com que ele aperfeiçoasse a paciência de Jó. E o Senhor é misericordioso e piedoso e deu a ele 3 vezes mais. Aí versículo 12, ó. Mas sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está aí, olha aí o ministério de cura e libertação. O culto hoje é cura e libertação, não é? Olha só. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Conhece Elias? Um homem que foi perseguido por Jezabel e que teve que se esconder na caverna, ficar lá se alimentando com os corvos lá, levando comida para ele. Era um homem que, ao se sentir perseguido, ele desejou a própria morte. Achando na cabeça dele, né, porque quando a pessoa ela sofre, ela tem um sofrimento, ela acha que só ela que está passando aquele sofrimento. O mundo todo está feliz, só ela está triste. Está todo mundo feliz, né? Está todo mundo contente, a vida de todo mundo está realizada, só a minha vida que não está. Jesus não me ama, eu amo o outro. Era isso que ele estava dizendo. Ah, Senhor, só eu sobrei como profeta. Elias, para de ser menino, cresça, que tem 7.000, que está na mesma situação que você e também não se dobraram a Baal. Não é só você não, meu filho. Você está achando que sofrimento é só você, perseguição é só você? Você está achando que é quem? Você está achando que é o último Coca-Cola do deserto, que só você sofre, que só você chora, que só você é perseguido? Está pensando que é o último biscoito do pacote? Lembra que Pedro falou, irmãos, as aflições que nós passamos, os nossos irmãos do mundo inteiro passam também. Aleluia. Não fique achando que só você que passa por problema, por aflição, que Deus não te ama, como que se você fosse o centro das atenções do universo. Que conversa é essa? Eu tenho os meus problemas, as minhas limitações, os meus momentos de fraqueza, eu choro também. Ah, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque é ali que o Senhor aperfeiçoa. A diferença é a forma como você enxerga a vida. É a maneira como você enxerga a vida. Ou você enxerga a vida de uma maneira triste, de uma maneira depressiva, de uma maneira como se tivesse tudo arruinando ao seu redor, ou você enxerga como um Deus que é piedoso e misericordioso, que está derramando graça sobre você.
Até pessoas do mundo que passam por situações sem o Espírito Santo dão muito mais bom testemunho do que muitos filhos de Deus que têm o Espírito Santo. A pessoa passa por problema, passa por depressão, sofre, vence, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer faculdade, está lá, casou, está feliz, e o cristão está lá. E tem o Espírito Santo. E tem um Deus todo-poderoso dentro dele. O que está faltando? Está faltando uma palavra de exortação para aquela pessoa. Está faltando ela meter a mão no arado. Ela entender que ela é um filho de Deus. Ela entender que o Espírito Santo que está na vida dela pode curar os enfermos. Que a oração dela pode sarar. Que a palavra dela pode converter um pecador e multidões dos seus pecados serem cobertos. Falta ela entender que ela é uma eleita, uma escolhida, agraciada de Deus, para que ela vá e converta multidões ao Senhor, porque ela é importante para o reino. Falta ela entender quem é ela no corpo de Cristo. Falta ela entender que alguém morreu por ela. Falta ela entender que ela é amada. Falta ela entender que ela é mais do que vencedora. Falta ela entender que nela habita o Deus do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Falta ela entender quem é ela no universo. Falta ela entender que nem o diabo pode tocar nela, porque maior que habita dela do que habita no mundo. Aleluia. Falta ela entender quem ela é. Ela se enxergar quem ela é. Porque enquanto ela ficar olhando com uma visão de galinha, tendo ela um corpo de águia, ela vai se ver como galinha. Tendo ela asas para voar. É visão. O problema de Paulo aqui é que ele não tinha aquela visão. Quando ele é arrebatado e Deus revela para ele os mistérios, fala, olha aqui, ó. Isso aqui é a graça de Deus para aperfeiçoar essa fraqueza que tanto você passa, Paulo. Aí ele, glória a Deus, de muita alegria agora, de muito desejo, de muita alegria, eu vou passar por essas angústias agora, porque eu preciso aperfeiçoar nessa área. Há tanto tempo, eu passo por anos e anos e anos, e aquela mentira continua, e aquela fofoca continua, e aquela avareza continua, e aquela ansiedade continua. Então, Deus, faça a tua vontade na minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Não é você o Senhor da tua vida. Deixa Ele ser Deus na sua vida. De muita boa vontade, agora eu vou passar pelas aflições, porque eu sei que Ele não é um Deus carrasco, Ele apenas é um Pai que corrige com açoites, porque Ele me ama. Ele me ama. As aflições virão, mas o Deus que é poderoso e misericordioso também vai me dar a vitória. E a vitória consiste, primeiramente, não as coisas materiais. E vou te dizer até uma coisa, nem a cura. Nem a cura. Porque lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Quantos voltaram para adorar o Senhor? Um. Nem a cura é a maior vitória que existe. A maior vitória que existe é a conversão. A maior vitória que existe é a sua libertação. A maior vitória que existe é você matar a sua natureza pecaminosa. É você ataviar a sua alma. É você se libertar do seu eu e deixar Cristo viver em você. E aí sim Deus está completando a boa obra. Porque isso são coisas que vão para a eternidade. Isso são coisas que vão contar como o ataviar de uma noiva. Você precisa mudar a sua visão. Deixar de ter uma visão de servo e passar a enxergar como rei. Porque ele é rei de reis que somos nós. Deixar de enxergar como um simples povo e começar a enxergar como um sacerdote. Você tem que entender quem você é no reino. Você tem que entender que tudo que você passa tem um propósito. E não é de masoquismo, é de aperfeiçoamento. Deus simplesmente ele quer tornar você semelhante a Ele.
a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, Aleluia, Deus. semelhantes a Jesus. Aí ele vai falar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra, olha aí. Elias era um homem que tinha suas fraquezas, que tinha as suas debilidades, as suas limitações, mas aí ele insistiu na oração e o negócio aconteceu. Qual é a diferença? É que Elias sabia quem ele era. Aleluia. Elias não se via como mais um doente que estava na fila da psiquiatria cristã. Ele se via como um profeta que ia derrubar os deuses, os falsos deuses. Aleluia. Era nisso que ele se via. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmão, se alguém dentre vós tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidões de pecado. Veja quem você é no reino, irmão. Veja quem você é no reino. Não fique apenas no livro de Lamentações. Tem gente que vive no livro de Lamentações. Passe a andar no livro de Salmos, a cantar, a salmodiar, a adorar o Senhor. Viva a vida como um embaixador de Cristo. Ah, mas tem momentos que a gente fica triste? Claro que tem. Paulo falou. Desde que cheguei a Macedônia, eu não tive descanso. Por fora combate, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, me enviou a Tito. Aí Tito foi lá e animou Paulo, recolocando Paulo no caminho dele, que era de um apóstolo, alguém a quem Deus escolheu desde o ventre. E às vezes nós estamos passando por tribulação, por problema, por angústia, e Deus vem e traz uma palavra para realinhar a sua visão e mostrar para você quem você é no reino. Para segurar na sua mão e dizer, eu estou contigo. Você não está sozinho. Aleluia. Ah, mas eu passo por problema. Eu também passo, meu irmão. Vamos embora adorar o Senhor junto, então, nós dois. Vamos adorar o Senhor junto, nós dois. Eu também passo por problema. Ah, mas o meu é de morte. Alguém na minha frente está morrendo. Meu pai morreu. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. O que a gente vai fazer? Nós temos um momento de luto. Davi teve um momento de luto dele. Mas depois de 1 semana ou 3 dias, não me lembro aqui, o que ele fez? Ele vestiu a sua roupa, ungiu e passou a adorar o Senhor. O momento de luto é normal. Mas você precisa entender quem você é no reino. Entenda quem você é no reino. Entenda quem você é no reino. Vamos orar? Glória a Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho do Deus Altíssimo. Você não anda segundo as regras desse mundo. As tribulações virão. Os momentos difíceis virão. Mas você tem um Deus. Eu tenho um Deus. O Senhor dos exércitos. O Rei dos reis. O Jeová Sabaote. O Jeová Rafá. O Deus que cura. O Senhor que é a minha bandeira. Ele é o meu Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, ele é o nosso Deus. Ele continua fazendo os milagres hoje. Quem mudou, Deus ou eu? Deus é o mesmo. A minha percepção é que mudou. Hebreus 13:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. É o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, que fez derrubar as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus. É o mesmo. Mudou? Não mudou. Quem mudou? Eu mudei com os meus problemas. Eu que mudei. Como diz Lamentações, né? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E Provérbios fala assim, Deus cria tudo belo e perfeito. Vem o homem e estraga tudo. Somos nós que precisamos mudar, meu irmão. Deus está lá intacto. É o mesmo. Tem gente que olha para a criação, vê Deus criando tudo e acha que ele gastou todo o poder lá no Gênesis. Não tem mais nada, sobrou mais nada para agora.
O mesmo Deus que criou os céus e a terra, Aleluia, Deus. Ele está aqui. E uma única palavra pode mudar a sua vida. Basta uma palavra. Basta uma. Basta uma única palavra. Se Ele falar, as coisas acontecem. E eu vivo dentro dessa perspectiva. E se Ele não falou, bendito seja o nome do Senhor. Vou continuar orando, vou continuar pregando, vou continuar falando do amor de Cristo, porque a pregação está imposta como obrigação. Você não tem para onde correr. Se você voltar atrás da onde você colocou a mão no arado, você vai cobrar de você. Já era. Você já assinou o contrato. Você já quis colocar, você livremente falou, Senhor, eu quero carregar a cruz. O que é a cruz? A cruz é uma sentença de morte. Você não vive mais para você mesmo. Acabou. Acabou. Você não vive mais para você mesmo. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. E você só diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. E é assim que nós temos que viver. E Deus não é amor? Deus não é bom? Se um pai que é mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá Ele? Então descansa, meu irmão. Descansa. Aquieta. Aleluia. Somente Davi fala, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Louvado seja Deus. Descansa, descansa. Lança a sua ansiedade fora. Lança a sua ansiedade nas mãos dele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Glória a Deus, aleluia. Se não for, se for também, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradeço, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos tem dado. Aleluia, Deus. O Senhor é bom Obrigado, meu Pai. e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, Deus. O Senhor é bom. O povo de Israel estava lá cativo na Babilônia. Eles estavam adorando. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor. E se não fosse as suas misericórdias, de muito tempo nós já seríamos consumidos. O Senhor é bom. Em tudo dai graças. Graças te damos, Senhor. Obrigado. Obrigado por eu respirar. Obrigado por eu viver. Obrigado por eu estar andando. Obrigado por eu estar caminhando. Obrigado por eu estar ouvindo, falando, cheirando, enxergando, palpando. Obrigado, Jesus. Obrigado. A gente reclama tendo muito. A gente tem muito e reclama, Senhor. Nós não merecemos nada disso, mas é o teu amor. É o teu amor, Senhor. É porque o Senhor nos ama. Porque se o Senhor quisesse, o Senhor não estalar de dedos tirava a minha vida agora. Mas se eu estou de pé, é porque o Senhor me ama. É porque o Senhor me ama. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas. Eu não sei de nada. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe. Então eu entrego nas tuas mãos. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu vou lançar sobre Ti os meus problemas, a minha ansiedade, tudo. Porque o Senhor, como um pai, o Senhor cuida de mim. Eu preciso restaurar a paternidade. Venha ser o meu papai. Venha ser o meu Abba. Cuide de mim, Senhor. E eu, como filho, descanso em Teus braços. Aleluia. E eu, como filho, descanso em Teu colo. E eu, como um filho, eu durmo sabendo que um pai cuida de mim. Louvado seja Deus. E eu não ando com mais ansiedade. E eu não ando mais preocupado com o dia de amanhã. E eu não ando mais preocupado com o pão de amanhã. Eu não ando mais preocupado com o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos, porque o amanhã a Deus pertence. Eu vivo um dia de cada vez.
Deixa que cada dia tenha os seus próprios problemas. Deixa que amanhã é com Ele. Amanhã é com Ele. Ele está com o Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor, a te servir sem ansiedade, sem preocupação, sem ser impaciente. Me ensina, Senhor. Aleluia. Às vezes a aprovação vem, mas é para me ensinar a ser mais paciente. É para me ensinar a confiar em Ti. É para me ensinar a ser fiel a Ti. É para me ensinar a descansar em Ti. E por isso, de muita boa vontade, passarei por essas angústias. Glória a Deus. Obrigado, porque o Teu poder se aperfeiçoa nessas minhas fraquezas. Glória a Deus. A Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.